Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Estamos aqui para fazer a nossa leitura anual da Bíblia. Chegamos no nosso dia 22, Gênesis 11, 12 e 13. É isso aí, tá fluindo. Vamos que vamos. Vamos orar e a gente já começa a nossa leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos ler a Tua Palavra. Podemos te conhecer melhor, podemos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, como Teu povo. E queremos, Senhor, de todo o nosso coração nesta hora, te pedir para que o Senhor esteja conosco nessa leitura. Fala conosco, alinha o nosso coração ao Teu, nos dê entendimento, clareza sobre o texto que vamos ler. E que o Senhor continue nos abençoando nesse propósito de lermos a Bíblia toda esse ano. Que nós pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amigos. Êxodo 11. Disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Então o Faraó vai deixar o meu povo sair. Na verdade, ele vai expulsar vocês. Agora, instrua bem o povo. Fale a todo homem e a toda mulher que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que os egípcios se tornassem favoráveis aos israelitas. Moisés tornou um homem famoso em todo o Egito, tanto entre os oficiais do Faraó, quanto por todo o povo. Moisés disse ao Faraó: assim diz o Senhor: por volta da meia-noite, passarei por todo o Egito, e todos os filhos mais velhos morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, que se assenta no seu trono, até o filho mais velho da modesta serva que trabalha no moinho. Até mesmo as primeiras crias dos animais vão morrer. Morte dos primogênitos. Haverá grande clamor em todo o Egito. Nunca antes se ouviu um clamor assim no Egito, nem jamais se ouvirá. Mas os israelitas estarão seguros. Nem sequer um cão latirá contra um homem ou contra um animal. E assim vocês ficarão sabendo que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então os seus oficiais virão a mim e se inclinarão diante de mim e vão dizer: saiam logo do Egito, você e seu povo. Só então sairei. Depois de falar essas coisas ao Faraó, Moisés saiu da presença dele muito irado. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não vai dar ouvidos a você, para que os meus sinais se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todos aqueles sinais como manifestação do poder de Deus diante do Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não quis deixar Israel sair do país. Capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês do ano. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: no 10º dia deste mês, cada um vai pegar um cordeiro dentre os grupos de famílias. Terá de ser um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, ela convidará o seu vizinho mais próximo. É só calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. O cordeiro deverá ser sem defeito, macho de 1 ano. Em vez do cordeiro, pode ser um cabrito. Guardem o animal até o 14º dia do mês. Nesse dia, no fim da tarde, toda a comunidade de Israel matará o seu cordeiro ou cabrito. E o sangue será passado no alto e nas laterais das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, terão de comer carne assada no fogo, além de pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam a carne crua, nem cozida em água.
Tanto a cabeça como as pernas e as vísceras terão de ser assadas no fogo. Comam tudo o que puderem durante a noite. O que sobrar na manhã seguinte precisará ser queimado. Ao comerem, estejam preparados para sair, vestidos com sandálias nos pés e o cajado na mão. E comam depressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprirei a sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vai servir de sinal para vocês nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima sem ferir ninguém. Assim a praga de destruição com a qual ferirei o Egito não atingirá você. Pelo sangue, somos. Esse dia será um memorial que vocês e os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Esta celebração é uma lei permanente. Durante 7 dias comerão pães sem fermentos. Logo, no primeiro dia, tratem de jogar fora todo o fermento que tiverem em casa. Porque quem comer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado do povo de Israel. No primeiro e no último dia da semana, convoquem uma santa convocação. Nesses dias não façam nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida. Somente isso poderá ser feito. Celebrem a festa dos pães sem fermento, para lembrar que neste dia eu tirei todo o povo de Israel do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia para sempre por todas as suas gerações. Comerão pães sem fermento, desde a tarde do 14º dia até o entardecer do 21º dia. Durante os 7 dias, que ninguém tenha fermento em casa, porque aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel. E isso vale tanto para o estrangeiro como para os nascidos na terra de Israel. Em todas as casas não comam coisa alguma fermentada, e quanto aos pães, só comam pães sem fermento. Moisés convocou todos os líderes de Israel e disse: escolham cordeiros suficientes para suas famílias. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue no alto e nas laterais da porta. E ninguém saia de casa até o dia seguinte, porque o Senhor vai passar para matar os egípcios. Mas quando vir o sangue no alto e nas laterais da porta, ele passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas casas para matá-los. Portanto, obedeçam a essas instruções como lei permanente, para que vocês e os seus descendentes, e quando estiverem morando na terra que o Senhor vai dar a vocês, como prometeu, continuem fazendo essa comemoração. Quando seus filhos lhes perguntarem: que comemoração é essa? Respondam: é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Isto nos faz lembrar que o Senhor passou por cima das casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas quando matou os egípcios. Ao ouvir essas coisas, o povo se inclinou e adorou a Deus. Os israelitas foram e fizeram tudo o que o Senhor tinha mandado por meio de Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os filhos mais velhos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, que se assentava no trono, até o filho do escravo, que também estava preso no calabouço. Também morreram todas as primeiras crias dos animais. No meio da noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram, e houve grande clamor no Egito, porque não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: aprontem-se rápido,
e saiam já do meio do meu povo. Vocês e os demais israelitas vão servir ao Senhor como vocês pediram. Levem também os seus rebanhos, os seus bois, como vocês tinham dito, vão embora e me abençoem também. Faraó, demorou, hein? Você não ia conseguir antes mesmo, porque Deus não ia permitir. Os egípcios pressionavam para o povo sair o mais rápido possível do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Os israelitas amarraram em trouxas as amassadeiras, a massa de pão sem fermento e as roupas. Em seguida, colocaram as trouxas sobre os ombros. Antes de partir, pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, além de roupas. Tudo como Moisés tinha dito. O Senhor fez com que os egípcios dessem de boa vontade, de modo que lhes davam tudo o que pediam. Dessa forma, os israelitas tomaram as riquezas dos egípcios. Assim partiram os israelitas de Ramassés para Sucote. Era uma multidão de cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Foram também com eles uma multidão de estrangeiros, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras, um número enorme de animais. Com a massa que levaram do Egito, cozinharam pães e bolos sem fermento. A massa não tinha fermento, porque foram expulsos do Egito. Não puderam preparar outros alimentos. Ora, o tempo que os israelitas habitaram no Egito foi de 430 anos. No fim desse período, todas as tribos do povo do Senhor saíram do Egito. Por isso, a noite deste dia ficou marcada para sempre na história de Israel, porque foi nessa noite que o Senhor tirou o seu povo do Egito. Essa é a noite do Senhor. Deve ser comemorada por todos os israelitas e por todas as suas gerações. O Senhor ainda disse a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter sido circuncidado, poderá comer a Páscoa. Mas o estrangeiro que estiver de passagem e o que vive de salário não comerão dela. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa. Nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa, e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. Todos os membros da comunidade de Israel terão que celebrar a Páscoa. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todas as pessoas do sexo masculino. Então ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse um cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei aplicará tanto ao cidadão natural de Israel quanto ao estrangeiro que estiver vivendo nas terras de Israel. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés e Arão. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou o povo de Israel segundo as suas tribos. Capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todo o primeiro filho homem. O primeiro filho homem israelita me pertence. Isto se refere não apenas aos homens, mas também aos animais. Então Moisés disse ao povo: celebrem esse dia. É o dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão. É o Senhor que nos tirou daqui com o seu grande poder. Portanto, não comam pão fermentado. Vocês estão saindo no mês de Abibe. Quando o Senhor os fizer entrar na terra em que vivem os cananeus, os heteus, os amorreus e os heveus e os jebuseus, a qual ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, uma terra que jorra leite e mel, vocês deverão fazer essa comemoração neste mês. Durante 7 dias vocês só poderão comer pães sem fermento. No último dia da semana haverá uma festa solene dedicada ao Senhor. Naqueles 7 dias comam pão sem fermento. Em toda a terra não deverá haver fermento nem pão fermentado. Nesta ocasião, cada um contará ao seu filho dizendo: esta comemoração é realizada pelo que o Senhor fez por mim quando me tirou do Egito.
Assim, a Páscoa servirá de sinal e sua mão de comemoração diante dos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja nos teus lábios. Pois o Senhor o tirou do Egito com grandes demonstrações de poder. Por isso, devemos guardar este mandamento na data certa, todos os anos. Quando o Senhor introduzir vocês na terra dos cananeus, terra que jurou dar a vocês e aos seus pais, separem para o Senhor todo o primeiro filho do sexo masculino e toda a primeira cria dos animais que seja macho. Eles pertencem ao Senhor. Toda primeira cria macho nascido da jumenta precisará ser resgatada como um cordeiro. Ou seja, em vez do jumento, será consagrado a mim um cordeiro. Agora, se não for possível resgatar o jumento, ele precisará ser morto. Quanto aos homens, todo o primeiro filho precisará ser resgatado. Mais tarde, quando seu filho perguntar a você: Pai, o que significa isso? Você bem sabe o que responder. É que o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, com demonstrações do seu poder. Você dirá ao seu filho, e continuará contando. Quando o coração do faraó ficou endurecido, recusou-se a deixar-nos sair. Então o Senhor matou todos os primeiros filhos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso, o nosso povo oferece em sacrifício ao Senhor todo o primeiro filhote macho e resgatamos nossos primeiros filhos. Isso será como um sinal em sua mão e símbolo entre os seus olhos, para que lembremos sempre do que o Senhor nos tirou do Egito com a sua forte mão. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, poderão se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem quando disse: Deus certamente virá socorrer vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia diante deles para mostrar o caminho. De dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. Amém. Amém. É isso aí, meus amigos. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser e permitir, estaremos de volta para mais uma leitura até a gente finalizar a Bíblia toda. Amém? Deus abençoe você e a gente se vê amanhã.